no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Começa agora o programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Como a política impacta o meu dia no campo. Na apresentação, Ana Paula Sensi e Luciana Lacerda. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Estamos começando mais uma edição recheada de informação sobre política e o agro. Já estamos no nosso terceiro programa e para quem não me conhece ainda, eu sou a Luciana Lacerda, formada em comunicação social com especialização em marketing. Atualmente sou sócia-diretora da Implantar Agro, junto com a Ana Paula Sensi, que aqui é minha parceira de rádio, né, Ana? É isso, boa tarde todo mundo, mais uma segunda-feira e nós estamos aqui no nosso programa para trazer um pouco do bastidor de Brasília, o nosso dia a dia aqui por trás das pautas do agronegócio e passar isso um pouco para você aí na ponta do agro, você produtor, você que trabalha na agroindústria, para entender qual é a conexão exata da política com o seu dia a dia. Eu sou a Ana Paula Sensi, sócia da Implantar Agro, junto com a Luciana, e a minha formação é em Relações Internacionais e mestre em Agronegócios. Vocês acompanham o nosso programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo, a cada 15 dias, segundas-feiras, 14 horas, no horário de Brasília. E o nosso objetivo, como eu já disse, é trazer uma política leve, descontraída, falar do bastidor como um bom cafezinho no corredor, de uma forma muito leve. Vocês podem acompanhar o nosso programa pelo site www.radioagrohoje.com.br, pelo aplicativo da Rádio Agro Hoje e também no canal do YouTube da Rádio Agro Hoje. Em todos esses canais vocês nos acompanham e vocês comentam o programa, o que vocês acharam e o que vocês querem saber nos próximos episódios que a gente vai ter, podendo mandar um WhatsApp para a equipe da rádio no 65999638161 e também no nosso Instagram, @implantaragro. E vamos para o programa de hoje, né, Lu? Isso mesmo, já pegando o que a Ana trouxe, vale lembrar que o propósito do nosso programa é despertar o seu interesse pela boa política, esclarecer dúvidas corriqueiras e bater um papo descontraído sobre esse assunto que muitas vezes é complicado de ser falado. E quem quiser ouvir, né, esse e outros programas, não deixe de acompanhar o nosso programa pelo canal da Rádio Agro Mais, lá tem todos os programas. Então, se você não assistiu o último episódio, o primeiro, dá uma passadinha lá no YouTube que você vai ter acesso a esses programas. E nessa segunda-feira, o nosso programa vai tratar sobre a importância do poder legislativo e o seu impacto nas pautas do agronegócio. Nosso convidado é formado em agronomia, sócio-diretor da Action Consultoria em Relações Governamentais. Foi diretor do Instituto Pensar Agropecuário, o IPA, e é consultor de associações do setor agropecuário para assuntos políticos aqui em Brasília, como a Abramilho, a Prosmate, ou seja, uma ampla experiência. Gustavo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado aí pelo convite, Luciana, Ana Paula. Sempre um prazer estar com vocês. Gustavo, conta um pouquinho aqui para a gente, né? Você aí, formado em agronomia, veio aí, né? Todo mundo acha que a pessoa que formou em agronomia quer trabalhar direto com o campo, né, seja na plantação, aí na agroindústria, e você foi atuar no bastidor de Brasília com política, né? Escolheu trabalhar aqui usando essas estratégias políticas para construir políticas públicas para o setor agropecuário. E aí já quero te trazer uma primeira pergunta. Como que foi essa escolha profissional de trabalhar com política ao invés de seguir uma carreira no campo? Foi uma escolha sua, né, ao longo da faculdade, por estar aqui em Brasília, já conhecer, gostar de política, ou foi uma oportunidade? Conta aí para gente. Olha, Ana, foi um pouco dos dois, assim. Logo que eu me formei, eu precisava arrumar um emprego, né? Comecei a procurar emprego e a maioria das vagas era no interior do Mato Grosso,
interior de Goiás, e eu não estava muito disposto a ir para o interior, continuei procurando um pouco mais, e aí vi uma oportunidade aberta para trabalhar na área técnica do Instituto Pensar Agropecuária, que tinha acabado de ser formado, de ser fundado, e fiz o processo seletivo e acabei passando, né? Como eu já tinha estagiado na Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento aqui em Brasília, eu peguei já um pouquinho desse universo. Eu fiquei 2 anos, quase 2 anos e meio lá, e aí a gente analisa safra, né? Faz plano safra, você acaba trabalhando com crédito agropecuário e acaba, invariavelmente, estar ali conectado com a política, porque é um órgão, né, vinculado ao Poder Executivo. E, então eu já tinha essa experiência e aí entrei para ser assessor técnico lá do IPA, né, para fazer a parte técnica, traduzir um pouco o mundo do campo para os políticos, né, para os parlamentares principalmente, e acabei tomando gosto. Então, no final do curso mesmo, eu estava querendo já trocar para fazer economia, acabei juntando uma coisa com a outra, e aí fui me especializando nessa área lá dentro do Instituto e fiquei lá 11 anos, né? Então, foi um pouco o acaso, né? E um pouco a minha preparação já que eu tinha na área agropecuária. E aí consegui ficar em Brasília, então descobri um outro universo da agronomia, que pouca gente conhece, né? Que a agronomia não é só campo, não é só botina, e a gente precisa de profissionais agrônomos aqui também para tratar das políticas que vão ser usadas no campo, né? Então, foi um pouco essa a história. Maravilha, Gustavo, agradeço aí, porque isso é uma coisa que a gente fala e, na verdade, ouvintes, esse é o objetivo do programa, é mostrar para vocês a importância do campo estar conectado com a política. Como que essa ponte é importante para facilitar tanto a construção aqui em Brasília de políticas públicas, é o papel aí do Gustavo, é o papel meu e da Luciana, atendendo os clientes, fazendo essa tradução do que os produtores querem para os políticos e do que os políticos querem entender do campo, né? E vocês aí dando esse feedback, trazendo pautas, trazendo o que está de problema aí, né, na propriedade com relação a leis, a infraestrutura, para que essa relação seja cada vez mais harmônica. Gustavo, eu já aproveito até para agradecer aí você, né, contar um pouquinho da sua história e, obviamente, a gente, né, hoje a gente vê vários jovens do agro, então acho que isso inspira, né? Não tenho tanta vontade de trabalhar com propriedade, né, uma oportunidade de trabalhar com a outra área, que, como você falou, não precisa ser só botina, mas você também, né, a gente trabalha com você aqui em Brasília, acompanha um pouquinho da sua carreira profissional, da sua jornada profissional, e você também teve uma mudança, como você falou, você ficou no Instituto Pensar Agro aí por volta de mais de 10 anos, né, 11 anos aí, e você teve uma transição de carreira, você saiu do Instituto há pouco tempo, acho que tem 1 ano e pouquinho, enfim, não vou saber ao certo, e nessa transição de carreira você foi para uma empresa que agora é sua, né, você virou sócio-diretor de uma empresa. Como é que foi essa transição de carreira? Conta um pouquinho para a gente desse novo trabalho na Action. É parecido com o IPA, querendo ou não, o IPA é um instituto que é muito renomado, enfim, acho que provavelmente deu muita base aí profissional, né, uma vitrine profissional. Mas como é que foi essa transição de carreira? Eu gosto sempre de trazer a transição de carreira das pessoas aqui, porque né, a transição de carreira é um passo importante, às vezes, na vida da gente e que a gente fica com dificuldade mesmo. Então, eu acho válido as pessoas trazerem as suas experiências nessas transições, nesse mundo que é tão dinâmico, que tem tantas oportunidades. Para falar um pouco da transição, tem que explicar um pouco até da história do IPA, né? O IPA foi, eu acho que o primeiro think tank do agro ou de qualquer outro setor em Brasília organizado para fazer o que a gente chama de lobby institucionalizado, né? Não é aquele lobby que as pessoas mais conhecem de carregar maleta, mas é um lobby de convencimento, de argumento técnico. E aí, esse foi um modelo que deu muito certo no Brasil. Por quê? Porque ele foi paralelo a uma mudança de entendimento e amadurecimento da própria democracia brasileira. Porque antigamente as coisas eram resolvidas quase que exclusivamente no Poder Executivo, com o presidente da República, com os ministros, né, que tinham muito poder na mão, porque a cultura brasileira é uma cultura muito autoritária. Então, você elege uma pessoa para que ela resolva o seu problema e isso acabava levando as pessoas a procurarem sempre Poder Executivo, que é quem realmente executa as políticas públicas. Isso tem mudado, a nossa Constituição é parlamentarista, né? O que isso quer dizer? Que o poder está sempre na mão do parlamentar, do deputado, do senador, a palavra final está sempre com eles, e o Instituto veio nessa onda de mudança do pêndulo do poder do Executivo para o Legislativo. Foi um modelo que deu muito certo, né? E aí todos os outros setores da economia, a indústria, comércio e serviço,
e outros setores começaram a tentar copiar esse modelo do IPA. Vendo esse movimento de mercado, o João, que é meu sócio, que foi um dos fundadores lá do IPA, me chamou para abrir uma empresa, a gente ainda era funcionário do IPA, para que a gente pudesse dar consultorias, até como uma forma de complementar o salário do IPA, porque como é uma associação, tem as suas limitações, né? Para a gente poder replicar esse modelo do IPA para outros setores. Então, a empresa que eu sou sócio, ela foi fundada em 2018, ela não é nova, né? E desde então, a gente vem trabalhando, dando consultoria para que outros setores copiem esse modelo que o IPA tão bem desenvolveu ao longo desses 11 anos. E aí, no final do ano retrasado, a gente tomou uma decisão. Eu ainda continuo filiado ao IPA, né? Eu deixei de ser funcionário e agora participo como associado, né? Representando uma das associações lá dentro. Então, a gente não perde o vínculo, né? Eu acho que nem a ideia é essa. Mas a gente conseguiu dar um foco maior na empresa, que é replicar esse modelo de políticas públicas para outros setores. Então, a gente já tem lá várias frentes parlamentares que a gente dá esse suporte, e a transição é meio com esse foco, né, de replicar esse modelo do Instituto para outros setores. Então, a empresa é especializada nisso, e acaba, Luciana, que no vácuo desse trabalho, a gente consegue resolver muitos problemas pontuais, ou seja, de empresas ou de associações. Então, a gente resolveu abrir também um leque da consultoria para atender também empresas e associações para pontos específicos. Porque esses institutos, como o IPA da agropecuária, eles funcionam muito bem para temas transversais, né, que acabam pegando todo mundo como um todo. Assim. Então, para temas grandes, como o próprio Código Florestal, a lei de licenciamento ambiental, a questão dos agrotóxicos que pega muita gente. Então, eu posso ficar aqui citando vários. Para isso, o Instituto é muito eficiente. Mas para pontos específicos, assim, que só pegam uma cadeia ou um produto, acaba que a gente utiliza a estrutura para conseguir fazer esses trabalhos e a gente acaba vendendo essa consultoria pela empresa, né? Então, meu foco agora está nisso, né, de estruturar a empresa. A gente começou ali com 3 funcionários, já estamos com 16 funcionários trabalhando. E aí estamos replicando esse modelo aí para vários outros setores, para principalmente comércio e serviço, empreendedorismo. Temos algumas frentes específicas como o biodiesel, que essa semana a gente conseguiu aprovar aí a lei do combustível do futuro, né, que já é um pouco fruto desse trabalho, e tem dado muito certo. Estou muito feliz de estar lá na empresa, somos 3 sócios e está funcionando. Muito legal, Gustavo. E eu acho assim que dentro do que você trouxe, né, a importância do IPA, a gente já vem falando aqui da bancada ruralista em outros programas, e na bancada ruralista, ela não, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela não é forte à toa, né? Ela é forte porque ela tem o Instituto Pensar Agro, que está ali dando respaldos técnicos, respaldos de informações. Então, assim, está tudo ligado, não diretamente, mas indiretamente. Então, é importante você trazer toda essa bagagem do IPA, que a gente sabe que de alguma forma, né, às vezes o nosso ouvinte não tem essa conexão, que de alguma forma todo o trabalho do IPA está conectado com a bancada ruralista e é ele que dá essa base para a bancada ruralista ser quem ela é, né? Então, isso é legal você trazer mesmo a formação do IPA, como que ele era uma coisa pequenininha, ficou uma coisa gigante, assim, um exemplo, e está aí o resultado pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Gustavo Carneiro está hoje conosco aqui no nosso programa da Rádio Agro Mais, e a gente vai para um breve intervalo e já volta para o Gustavo falar mais sobre política, sobre o Congresso Nacional, o que vai ser esse ano aí para o agronegócio. A gente teve votação aí dos presidentes da Câmara, das comissões da Câmara nos últimos dias, e o Gustavo vai trazer a visão dele, que sabe tudo desse bastidor de política. Gustavo, fica aí conosco, a gente já volta do nosso próximo bloco. O programa Implantar volta em instantes. A melhor companhia do sucesso é a criatividade. Conte com a Company Comunicação. Das mídias tradicionais às redes sociais, aqui sua marca cresce e aparece. Criação de logos, campanhas publicitárias, estratégias digitais, produção de vídeos. Vamos trocar uma ideia? 659-8123-0246. Company Comunicação. Sua marca em ótima companhia. Siga-nos nas redes sociais. Rádio Agro Hoje. O agronegócio brasileiro passa por aqui. Na vida, cada segundo importa. No tratamento do infarto agudo do miocárdio também.
O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, criou uma série de ações para aprimorar o atendimento e tratamento da maior causa de morte no país: atendimento pré-hospitalar e aplicação de trombolíticos ainda na ambulância. Ao sentir dor no peito, suor frio, palidez ou sensação de desmaio, ligue para o SAMU 192. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Conectando você ao agronegócio. Rádio Agro Hoje. O agronegócio em primeiro lugar. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo. Boa tarde, ouvintes. Vocês estão no segundo bloco do programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Hoje é dia 25 de março e nós estamos no nosso terceiro programa, que tem como tema principal a importância do poder legislativo no seu dia a dia do agro e nas pautas que interessam aí a todo o agronegócio. Conosco hoje nós temos um convidado que já atuou mais de 10 anos nesse bastidor político da política voltada para o agro, foi parte da equipe técnica da bancada ruralista junto ao Instituto Pensar Agro e atualmente é sócio-diretor da Action Consultoria em Relações Governamentais. Gustavo Carneiro já explicou aqui para a gente no primeiro bloco como que ele, engenheiro agrônomo de formação, foi parar neste bastidor político, explicou a especialidade da Action Consultoria, como que o Instituto Pensar Agro é um ícone aí de atuação organizada do setor agro junto ao Congresso e é exemplo para outros setores da economia brasileira. E a gente agradece mais uma vez você, Gustavo, por topar aqui, estar conosco hoje, passando todos os seus conhecimentos de uma forma muito leve, descontraída e transparente, né, para o nosso público, deixando aí até um gostinho para o pessoal que está em formação e também tem dúvidas, quer trabalhar na botina. A equipe da Action já tem 16 pessoas, quem sabe vocês batem lá na porta, viu? E podem iniciar uma carreira aí tão brilhante quanto a do Gustavo. Mas, Gustavo, vamos aqui agora focar no que aconteceu na última semana, né? A gente teve a eleição dos presidentes das comissões temáticas da Câmara dos Deputados, entre elas a Comissão de Agricultura, a Comissão de Constituição e Justiça, que são muitas aí que o nosso produtor vê na mídia, né? E aí, eu gostaria que você falasse para o nosso ouvinte qual que é a importância dessas comissões no projeto, né? Por que a gente aqui que trabalha nessa conexão de trazer as necessidades do campo para o Congresso, na formação de políticas públicas, por que a gente presta tanta atenção nos presidentes dessas comissões e por que elas são tão fundamentais para essa construção de políticas e projetos de leis que vão estruturar aí o nosso agronegócio, como você bem citou, a lei dos agrotóxicos, né, o licenciamento ambiental, que são duas aí que a gente ainda está trabalhando para finalizar essa legislação. Eu vou começar fazendo uma analogia, né? O pessoal fala que se a gente soubesse como as salsichas e as leis são feitas, né, a gente não comia salsicha e ficava preocupado com as leis. E é mais ou menos isso que acontece. As comissões é ali onde isso tudo é processado, né? Elas fazem parte do funcionamento interno da própria Câmara dos Deputados, estão previstas no regimento interno. Isso acontece semelhante no Senado, mas vamos focar aqui na Câmara dos Deputados, né? E os projetos de lei, por regra geral, têm que passar nessas comissões daqueles temas que são afetos àquele projeto específico, né? Então, por exemplo, um projeto de lei que vai influenciar ou que vai, por exemplo, trazer novos recursos para o setor agropecuário, ele tem que necessariamente passar na Comissão de Agricultura, né, que é uma comissão temática, tem que passar na Comissão de Finanças e Tributação, que é uma comissão que analisa o impacto no orçamento do governo, principalmente, nas contas públicas, e tem que passar na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para análise de constitucionalidade. Isso aqui é interessante a gente ressaltar, que o único controle de constitucionalidade que não é o Supremo que faz, é a CCJ da Câmara que faz, fora do Supremo. Então, ali já tem um controle prévio de constitucionalidade que é feito nessa comissão. E o que é um controle de constitucionalidade, né? É observar se aquela lei que está sendo aprovada obedece ou não à nossa própria Constituição, que é a lei maior, né?
que é a lei geral que rege o nosso país, é a nossa Carta Magna, né? E aí, por que essas comissões são tão importantes? Primeiro, como eu falei, todos os projetos têm que passar por elas, e nessas comissões os parlamentares debatem os assuntos, né? Eles fazem pareceres, emendas, então acho que não vale a pena entrar no detalhe, mas são muitos detalhes, mas é ali o fórum para que os parlamentares possam debater esses projetos. E aí, basicamente, tem dois tipos de projetos. Os projetos que passam por essas comissões e já são aprimorados e vão para o plenário, que é aquele plenário que a gente costuma ver na televisão geral, para todos os parlamentares da casa darem a palavra final, e a maioria das proposições, o segundo caso, nem passam no plenário, elas só passam nas comissões, e se não tiver nenhum parecer divergente, ela já segue para a próxima casa, né? Então, basicamente, são esses dois tipos de tramitação de projetos. A participação dos parlamentares obedece à proporcionalidade das bancadas no início do mandato. Então, por exemplo, o PL, que é o partido do Bolsonaro, é o que tem mais cadeiras na Câmara. Então, ele tem mais cadeiras em todas essas comissões, né? Isso vai obedecendo essa proporcionalidade para todos os outros partidos. O segundo é o PT, o Partido dos Trabalhadores, PP, e aí segue por diante nessa proporcionalidade. Então, os parlamentares indicam o seu nome para participar dessas comissões, ele pode participar de várias comissões, ele não é exclusivo de uma ou de duas, né? E quanto mais atuante ele for nessas comissões, mais protagonismo ele tem, mais ele consegue ajudar os setores que eles têm representado. E aí, resumindo, são dois grandes temas de importância das comissões. Um eu já comentei aqui, que é a tramitação, né? É como fazer as leis e que isso seja aprovado e vire realmente uma norma jurídica ou uma política pública. E o segundo, que é menos comentado, eu não sei se vocês lembram, mas o Supremo, no ano passado, ele declarou inconstitucional as emendas de relator, né? As emendas individuais dos parlamentares, e os parlamentares, muito sabiamente, pegaram todo aquele recurso que era disponibilizado para eles e jogaram para as comissões. Então, as comissões também estão com esse papel aí de definir orçamento nas emendas parlamentares. Então, cada parlamentar em cada comissão tem aí por volta de 20 milhões em emendas para poder designar para os seus programas nos seus estados, além daquelas emendas individuais que somam na ordem de 30 milhões. Então, aí já são 50 milhões por deputado, se ele participar de alguma comissão, que ele pode designar esse recurso para algum programa no estado dele, alguma obra, né, ou construção de ponte, compra de trator, escola, saúde, né, educação. Tudo isso são programas que eles podem pegar esse recurso e colocar lá. Isso é uma mudança, fortalece as comissões. Ano passado a gente teve um enfraquecimento das comissões, porque pós-pandemia teve um fortalecimento muito grande do plenário, e o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, estava avocando tudo para o plenário, as comissões funcionaram muito pouco. Esse ano, os parlamentares estão querendo trabalhar mais nas comissões, só que a gente tem um porém, né? Julho começam as eleições, mais ou menos as eleições municipais, e aí esvazia de novo o trabalho das comissões. Então, a gente tem aí praticamente 3 meses de trabalho dessas comissões esse ano, que tem um montão de recursos para designar para os programas. Então, esse ano aconteceu um fenômeno interessante, que é muito importante, por exemplo, para um parlamentar ser líder do partido, né? Que ele acaba definindo a indicação dessas comissões, o próprio orçamento do partido e outros detalhes. E aí, nesse ano, os parlamentares estão preferindo ser presidente de comissão, porque a indicação também é do partido, do que líder de partido, porque ele tem mais poder ali de articular verba e orçamento como presidente da comissão do que como líder do partido. Então, é uma novidade e a gente vai acompanhar aí e observar como é que isso vai funcionar. Então, acho que resumindo, é um pouco isso que está acontecendo, né? E as comissões mais importantes para o agro sempre foram a Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, e essas duas que eu comentei, Finanças, Tributação e CCJ, porque todos os projetos acabam passando também nessas duas. Por isso, um pouco a importância desse trabalho de acompanhamento diário lá das comissões, de ter gente especializada nos temas da agropecuária lá para orientar os parlamentares se o projeto é bom ou ruim, e aí entra um pouco o trabalho que os institutos fazem aqui em Brasília. Gustavo, muito legal você trazer essa visão da comissão, porque é isso, né? Às vezes a gente vê na imprensa, na televisão, só aquele momento lá do plenário, né? Os deputados ali naquela votação, enfim, e esquece um pouquinho do que esquece, eu não tenho esse acompanhamento diário, porque não vive Brasília, do que são as comissões. E eu já quero pegar a sua resposta e trazer, né, sua resposta sobre as comissões,
e trazer aqui qual a tua opinião sobre esse cenário político que a gente viu aí nas últimas semanas, trazendo, né, esses novos presidentes aí das comissões, ainda mais agora que você trouxe essa informação sobre o recurso que eles têm, sobre o empoderamento que eles têm sendo presidente de comissão. Mas qual o cenário que você vê assim, com esses novos presidentes? O partido PT ficou mais forte, o PL, como é que você vê, como é que você acompanhou o bastidor dessa montagem, né, desses presidentes nessas comissões, que não foi de um dia para o outro, né, até demorou um pouquinho aí. Como que você viu essas negociações? Como que você vê esse cenário que se formou com essas presidências? Como é que a sua opinião sobre esse novo jeito que vamos ter aí o Congresso? Deixa eu só complementar a pergunta da Lu, Gustavo, trazendo para você, especificamente, você contou aí, que eu acho que esclarece para muita gente que não entende comissão, né? Que é a proporcionalidade, então o PL é o maior, tem mais cadeiras, mais presidências de comissão, o PT o segundo, e houve uma mudança importante que tem a ver com esse bastidor político, vai mudar o jogo, que a gente vai deixar você explicar, você explicou a importância fundamental da CCJ, e a gente mudou. Ano passado você tinha o PT na presidência da CCJ, e por lá passam todos os projetos, e esse ano você tem o PL com a Caroline de Toni, que é uma deputada aí nova de mandato, está no segundo mandato, se eu não me engano, né? Então, com toda a energia, todo um protagonismo aí em Santa Catarina, crescendo em pauta, ligado à bancada ruralista, e aí a gente acha que vai ter aqui, né, a gente viu com um olhar positivo para os nossos clientes aqui do agro. Queria que você pegasse um pouco essa mudança aí também. Todo ano a indicação das presidências, das comissões e dos membros acabam tendo uma renovação ali, né? Isso é regimental e eles fazem isso todo ano. Ano passado, como você bem disse, o PT acabou ficando com as duas principais comissões por um acordo que eles fizeram, porque a ordem de escolha não seria do PT, seria do PL. Mas eles fazem esses acordos, algumas concessões em troca de cargos. Aí não vou entrar no detalhe, porque são muitas comissões, né, muitos órgãos para eles fazerem esse arranjo. E aí, esse ano, parte do acordo era que voltasse para a proporcionalidade, então a CCJ, que é a Constituição e Justiça, ficou com a Caroline de Toni, que você bem mencionou, que é uma deputada bolsonarista, né? Então ela vai pautar a comissão com coisas que vão incomodar o governo, projetos e ações, né? A gente sabe disso. A CFT, ano passado, que é a Comissão de Finanças e Tributação, que é a segunda comissão mais importante, também tinha ficado com o PT. Então, qual foi a estratégia do PT? De não deixar aprovar ou pautar nenhum projeto que pudesse ter algum tipo de impacto nas contas públicas. Todo mundo observou que eles estavam numa pegada de zerar o déficit fiscal, né, e não conseguiram, né, aumentaram o rombo fiscal. Então, o PT estava com essa estratégia, e isso agora não está mais com o PT, né? Está com um parlamentar também do PL, se não me engano. E aí isso também vai incomodar o governo, porque não vai ter mais essa trava. E a KPDR sempre foi ligada ao setor agropecuário, né, historicamente. E a CEMADES, que é a Comissão de Meio Ambiente, ainda não está definido a presidência, que também eu acredito que vai ficar com o MDB, que é um partido que a gente tem bons nomes ali, o pessoal costuma conversar, né? Mas dando a minha opinião, assim, no geral, o governo vai ter muito problema com essas comissões esse ano, porque vão tramitar e aprovar projetos que incomodam o governo. Inclusive, a Caroline de Toni já está querendo pautar aí um kit anti-invasão de terra, né, contra o MST, nessa onda. Agora, tem uma coisa que conta a favor do governo, que pouca gente está observando, que foi o que eu comentei, que a gente tem um tempo curto de trabalho, por conta das eleições municipais. Então, até isso conta a favor um pouco do PT e do governo, porque se a gente ficar focando é engraçado, né? Mas se a gente focar em projetos que são muito ideológicos e que, na prática, vão resolver poucos problemas da agropecuária, como, por exemplo, a evasão de terra, não estou dizendo que é um problema ruim, um problema pequeno, claro que é um problema grande, precisa ser endereçado, mas a gente tem vários outros que estão lá engavetados, parados, né, que precisam de deliberação. A própria questão indígena foi uma que tramitou recentemente lá na CCJ, foi importante. A gente tem vários projetos que aperfeiçoam o crédito rural, a gente está numa iminente crise de renda aí do produtor. Então, esses projetos são importantes para que dê instrumentos e ferramentas para que o próprio governo possa dar garantias ou soluções melhores para os produtores, e não só o governo, né? São vários os projetos, por exemplo, que o IPA tem gestado para transferir essa responsabilidade para o privado, né? A gente tem
2 novas leis do agro aprovadas aí, com as CPRs quase que dobrando aí de quantidade de recurso privado para o agricultor, né? Então, eu estou dando alguns exemplos de como existem coisas que seriam mais relevantes que a gente aproveitasse as comissões para aprovar logo, né? A gente tem alguns projetos, por exemplo, que tratam até de reforma tributária, mais específica de alguns setores na CFT parados e que precisariam de um andamento. Então, eu vejo que o governo vai ter muita dificuldade, mas a gente, como profissionais de relações governamentais, a gente tem que sempre lembrar os parlamentares de que é importante o debate ideológico, né? Ele gera pauta, protagonismo, dá voto para os parlamentares, mas a gente também precisa andar com os nossos temas importantes aí, aproveitar que eles estão nas presidências das comissões para poder ver se a gente desafoga. E aí o que acontece na prática, Luciana, Ana Paula? Quando você bota temas polêmicos, como esse das invasões, o PT faz obstrução, né? A comissão não anda, são semanas e semanas discutindo a mesma coisa, acaba que trava tudo. Então, ao invés de a gente fazer uma comissão produtiva, que aí a gente realmente incomodaria o governo acaba achando bom que a gente pegue esses temas ideológicos e coloque lá, porque aí ele só se importa com isso, e o que realmente geraria impacto, ou mudaria, ou tiraria poder dele, acaba ficando travado ali por conta dessa questão mais ideológica. Então, tentei desenhar um pouco o cenário aí do que deve acontecer relacionado com as comissões. Muito bom, Gustavo. E interessante você trazer essa informação, né, de como funcionam essas comissões, como é que vai ser esse ano de governo, porque acaba que a gente que não está, né, quem não faz parte desse dia a dia do bastidor, não tem noção que existe milhões de negociações ali, até sabe, né, porque como você falou, às vezes tem informações que chegam de mala e etc, as pessoas acabam tendo informações erradas, mas é informações, assim, importantes, né, porque o que um deputado pretende trazer para essa comissão, como que é a visão dos outros deputados perante isso, o que gera voto do deputado, palanque. Então, as comissões, né, o Congresso, ele gira não só de forma que as pessoas pensam errados, mas de forma, assim, que tem um trabalho, que está ali por trás um monte de negociações, um monte de assuntos que impactam diretamente na vida do produtor, na vida da sociedade. Gustavo, a gente vai fechar agora esse bloco, eu já te agradeço por estar aqui conosco nesse segundo bloco, que a gente trata um pouquinho das comissões, e não saia daí, pessoal, a gente já volta para o Gustavo falar mais, e aí a gente vai focar no nosso próximo bloco em alguns projetos de leis que são desafiadores para o agronegócio e que o Gustavo vai trazer a informação sobre esses projetos. Obrigada e não saia daí. O programa Implantar volta em instantes. Rádio Agro Hoje. Conectando você ao agronegócio. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Vida, Diagnóstico e Saúde. Várzea Grande e Mato Grosso tem inovação e tecnologia, exames laboratoriais, de imagem e consultas médicas em um único lugar. Mais de 30 especialidades médicas, da ressonância à cintilografia, da oncologia à clínica de vacinas. Cuidar de você e de quem ama ficou mais fácil com o Vida Fidelidade. Mais descontos em saúde e sem filas. Ligue e faça já o seu agendamento. 3029-9700 ou vidavg.com.br. Responsável técnica, doutora Natasha Islie-Sarenko, CRM-MT 2909. Rádio Agro Hoje. O agronegócio em primeiro lugar. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no Cade Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Rádio Agro Hoje. Programa Implantar. Uma pitada de política no campo.
Bem-vindos de volta ao programa Implantar Agro, uma pitada de política no campo. Estamos conversando hoje com o sócio-diretor da Action Consultoria em Relações Governamentais. Ele foi diretor do Instituto Pensar Agropecuário e consultor de associações do setor agropecuário, como a Abramilho e a Prosmate. Gustavo Carneiro, obrigada por estar conosco nesse programa, trazendo tantas informações. Né, Ana? É isso, pessoal. E esse programa aqui incrível, o Gustavo trouxe de uma forma muito leve, o bastidor das negociações das comissões do Congresso, como que elas impactam o agro, o que o agro pode fazer de diferente aí por meio da Frente Parlamentar da Agropecuária, para destravar temas importantes que vão mudar a realidade do campo, né? Por meio das comissões esse ano que estão com partidos que dialogam melhor com o agronegócio, trouxe a importância da CCJ, que está com a Caroline de Tone, do PL, na presidência, da CAPADR, que é a Comissão de Agricultura, e como que a gente pode tramitar projetos importantes. Falou também que na Comissão de Meio Ambiente a gente ainda não tem um presidente dessa comissão eleito, mas deve ficar com um partido que dialoga com o agro de uma maneira melhor e que, na soma, então, da visão geral ali de todas as nossas comissões, a gente tem uma grande oportunidade esse ano de andar com temas que ficaram parados ao longo do ano passado e que são estruturantes, assim, para o agronegócio, digamos, de passagem. Porém, trouxe o outro lado da moeda. É um ano mais curto, porque a gente tem eleições municipais, então o nosso segundo semestre ali deve ser menos produtivo em termos de Congresso Nacional. Se você quer entender um pouquinho melhor e aprofundar nisso, e não pegou os últimos blocos, volte lá. Lembrando que o nosso programa, você assiste ele por completo, se você chegou aqui neste terceiro bloco, no canal do YouTube da Rádio Agro Hoje, pelo aplicativo da rádio, e conversa com a gente também, pegando o link no Instagram da Implantar, @implantaragro. Mas vamos para uma outra pergunta, porque agora é hora de debater os principais projetos de lei que a gente tem aí para debater no Congresso esse ano, né, Gustavo? E trazer como que eles podem impactar o agro. Então, conta para a gente como que vão ser, que você acha que vão se desenrolar os debates sobre a reforma tributária, o posicionamento do agro na reforma ao longo do ano passado e quais serão os desafios do setor ainda agora que a gente já tem o texto constitucional aprovado no ano passado, mas agora a gente precisa das leis complementares, que a gente chama aqui, costuma explicar para os nossos clientes, que a lei complementar vai detalhar, vai trazer de fato a alíquota, o que vai ter alíquota reduzida, o que vai ter alíquota zerada. Então, conta um pouquinho mais para a gente, você que trabalhou aí muito de pertinho no debate desse texto. Como vocês bem comentaram, a Constituição foi aprovada e ela designou várias partes ali que precisam de regulamentação, que são por leis complementares. Diferente daquela regulamentação tradicional que o Poder Executivo faz, essa específica, o Congresso tem que dar a última palavra, né? Eles têm um prazo para enviar esses projetos para o Congresso, para que o Congresso analise. Como a Constituição também deu prazo para que a reforma comece a valer, 2026, 2027, né, vai começar, a gente precisa aprovar alguma coisa, não dá para ficar no limbo, né? Então, o que aconteceu? O governo federal, o Lula, lá junto com o Haddad, montaram vários GTs no âmbito lá da Receita Federal para discutir cada um dos temas que precisavam de regulamentação, para que esses GTs elaborassem as minutas das leis complementares, que depois serão enviadas ao Congresso, né? O setor privado, o IPA, por exemplo, as associações, principalmente do agro e outros, tentaram participar desses GTs, né? Poderem ser ouvidos e serem considerados, e acabou que ficou uma coisa muito fechada, o governo não quis abrir muito, né? Com razão, porque eles têm o viés arrecadatório, né? E a gente vai ter o viés produtivo de não pagar imposto. Então, visto isso, qual foi a reação? As frentes parlamentares criaram uma coalizão de frentes, vocês acompanharam, e essa coalizão de frentes espelhou os GTs que o governo fez com o setor privado. Então foram designados ali quase 20 comitês, cada frente ficou responsável por organizar 1 ou 2 comitês, e a ideia é construir a regulamentação com o olhar do setor privado. Essa regulamentação vai ser escrita em forma de PLP e vai ser apresentada aos parlamentares das frentes, aos presidentes, que vão decidir se vão apresentar isso ou não.
Independente deles apresentarem, protocolarem esses projetos, a gente já tem ali uma base legal, né, escrita, para a gente poder defender nossos argumentos e o que a gente precisa. Qual é o grande desafio agora? É isso que vocês falaram. O que a gente defende como conceito? O principal problema do Brasil é a insegurança jurídica. Então, a gente acaba deixando para a regulamentação do executivo questões importantes como, por exemplo, o que paga ou não imposto. O que a gente vem defendendo desde o início do IPA? Que a gente precisa diminuir essa insegurança e tirar o poder um pouco da caneta do poder executivo, porque ele não foi eleito para isso, né? O funcionário público não foi eleito, ele foi concursado, é diferente. E acaba que ele toma decisões, às vezes, pró fisco e não pró produtor. Então, o que a gente tem orientado? Que essas leis, essas propostas, elas têm que ser o mais auto-aplicáveis possíveis. Então, quanto mais detalhada, mais segurança a gente vai poder ter em cima daquilo. Porque se está na lei, o funcionário público não pode mudar a interpretação. Então, qual eu imagino que seja o desafio do agro? É tentar detalhar ao máximo essa lei. Eu dou um exemplo aqui. Como é que você detalha o que é insumo? Né? Ração pode ser insumo, mas pode ser ração para pet, não vira insumo. Eu estou pensando alto aqui com vocês. Então, detalhar isso é muito desafiador, mas eu ainda acho melhor do que deixar para um funcionário público depois detalhar por você. Então, o grande desafio agora, Ana e Luciana, vai ser fazer esse detalhamento e a gente se preparar os parlamentares principalmente, para fazer esse debate com o Poder Executivo, para poder convencê-los de que é importante e é uma segurança jurídica para os investimentos e para o Brasil continuar crescendo, que isso esteja detalhado na lei, né? Que a gente tem essa segurança já nas leis complementares. Então, o agro vai ter vários desafios aí, cesta básica, quais produtos vão entrar ou não na lista reduzida. Eles falam, por exemplo, que os produtos para a cesta básica precisam ser produtos saudáveis, né? Salsicha é saudável? A gente vai aumentar o imposto da salsicha. Salsicha é quem consome mais a população com menos renda. Mortadela. Então, a gente vai usar um conceito de ultraprocessado, por exemplo, ou de alimento que recebe muito aditivo, para taxar mais o alimento, a gente acaba penalizando a população que precisaria não ser penalizada, né? Então, toda essa discussão tem que ser feita agora. A primeira batalha foi a Constituição, e agora são as leis complementares, né, que tem prazo aí até o final do ano para a gente conseguir aprovar alguma coisa. Esse é o desafio. Gustavo, que desafio, né? Que desafio, mas como você falou, né, o agro está desde o ano passado, né, desde outros anos, mas pegando o passado que foi, digamos aí, os fechamentos da reforma tributária, trabalhando com todas as equipes técnicas, a gente que acompanha o bastidor, das associações discutindo, trazendo o que realmente é importante para cada entidade, realmente importante para aquele setor, para que ele continue de pé, e claro, pensando também na sociedade aí, que vai estar também no meio dessa reforma tributária e vai pagar imposto e enfim, vai mudar aí no bolso de todo mundo. Mas, Gustavo, falando em desafio, já que você usou essa palavra que vai ser o desafio, eu quero trazer aqui para você uma pergunta que a gente que trabalha aqui nos bastidores acompanha há muitos anos, que é o tal do projeto dos pesticidas, né? Há mais de 20 anos esse projeto é falado, é debatido, é discutido com as associações, e ano passado, final do ano passado, ele foi aprovado e passou no Senado. E agora, Gustavo, assim, né? Às vezes a gente que está do outro lado, lá no campo, a gente fala assim, a gente viu que passou na Câmara, passou no Senado, o que é que não vai para frente? Por que ainda está parado? Conta para a gente, assim, um pouquinho desse projeto, agora das dificuldades que ele tem daqui para frente, já que ele passou pelas duas casas, mas ele ainda não está em vigor, certo? Não, o projeto, teoricamente, ele já está em vigor, mas não completo, né? Porque uma boa parte dele foi vetado pelo governo Lula, e aí precisa de uma reunião do Congresso. O que é a reunião do Congresso? É quando as duas casas se reúnem juntas, Câmara e Senado, numa reunião única, para deliberar os vetos, né? E aí, por que isso não está acontecendo? Dando um pouco dos bastidores também. O governo Lula, no final do ano passado, vetou na LDO um cronograma de pagamento das emendas dos parlamentares, porque as emendas são impositivas, e eles colocaram um cronograma lá com as datas por pagamento dessas emendas, tirando um pouco mais de poder do governo, e o Lula vetou isso. Então, se ele marcar a reunião do Congresso, esses dois vetos são analisados na mesma reunião. Então, por conta desse veto do cronograma das emendas, eles acabam adiando aí a reunião e a gente acaba sendo prejudicado porque a gente não consegue analisar o veto dos pesticidas. Na teoria, Luciana, eu sei que na prática é um pouco diferente, mas na teoria, até na norma, a lei já está vigente, né? A parte que foi aprovada, e a lei anterior foi revogada. Então, assim, todos os registros de produtos aí estão, de certo modo,
inseguros, com insegurança jurídica, porque não estão obedecendo já a nova norma, né? Mas o pessoal continua fazendo porque, quando não tem nada, eles usam, às vezes, as normas antigas, né? A gente sabe que isso é um pouco prático, mas acaba gerando insegurança. E se o empresário tiver parcimônia ou tiver algum juízo, ele espera um pouco para que isso seja definido para continuar aí registrando seus produtos. Então, a gente vai ter um desafio enorme, porque precisa dessa reunião para a gente derrubar o veto. Eu acho que a Frente Parlamentar da Agropecuária já está convencida da necessidade da derrubada do veto. É quase que certeza que isso vai acontecer, a gente só precisa que a reunião seja marcada. O que conta a nosso favor? Nessa mesma reunião do Congresso, o governo tem que aprovar os PLs, os PLNs, para a liberação do recurso do orçamento. Então, eles vão acabar, invariavelmente, em alguma hora, tendo que marcar essa reunião, e aí a gente aproveita para fazer isso. Acho que dando um pouco também para o pessoal entender como isso, a vida macropolítica influencia nos nossos temas, o governo Lula soltou um decreto com o mesmo cronograma do pagamento das emendas e enviou um projeto de lei com a reoneração da folha, que é um outro tema que ficou bastante em voga aí, que é benefício fiscal para vários setores, né? Necessário para que o Brasil continue crescendo, mas o Lula e o pessoal do Haddad lá está querendo voltar com essa oneração. Então, ele condicionou o cronograma do decreto à tramitação desse projeto. Então, vamos ver como isso vai se comportar, se isso vai ser obedecido, né? Se esse acordo vai vingar, e isso tudo influencia aí no nosso dia a dia. Obrigada, Gustavo. Eu acho assim, quando a gente traz aqui esse bastidor político, né? Eu e a Lu, às vezes, em palestra, que a gente tem oportunidade, às vezes, em reunião de associação, né, de sindicato, de estar junto com os produtores e a gente explica esse bastidor político, ou seja, o veto do pesticida ainda não foi analisado porque existe um outro veto de maior impacto, que é o das emendas e que igualmente é importante para o agro, porque muito dessas emendas que estão travadas são destinadas para municípios, para compra de maquinário, para construção de estrada, de escola na zona rural e tudo mais, né? E aí as pessoas... a gente sempre fala assim, o bastidor da política aqui, ele é cheio de emoção como o seu dia a dia na fazenda, né? Então, assim, você programou toda a safra, pegou plantadeira, funcionário, tá tudo ali, e aí, do nada, estraga uma peça da plantadeira, a chuva que começa antes, e você tem que reorganizar, reprogramar, renegociar, e o nosso dia a dia aqui no bastidor político é mais ou menos isso. A estratégia está toda montada e, às vezes, do nada, por aquelas reuniões que acontecem, que a gente fica sabendo, tem a leitura antecipada aqui do que está acontecendo, mas na reunião só entra quem manda, a gente tem que mudar aqui a estratégia. Então, é isso, né? O bastidor aqui do agro está todo preparado para tudo isso, a reforma tributária, o detalhamento dessa legislação beneficiar ao máximo o produtor, mas a gente vai ter que lidar com outras variantes que não estão no nosso controle, mas como o Gustavo explicou aqui nesse terceiro bloco, organizados, junto com os deputados, e todos eles estão sabendo do que é o ideal para o agro e vão lutar para isso. E aí, Gustavo, a gente já te agradece aqui pelo programa, foi incrível pela sua transparência e te passa aí para a sua palavra final, para o seu agradecimento e consideração final do que você acha que vai ser esse ano para o agro. Eu imagino que, apesar da crise iminente, aí, vai ser um bom ano, né? Um ano de aprendizado e consolidação do que a gente tem feito. A gente tem observado, não só no agro, mas em todos os setores, um amadurecimento político da população, dos produtores, das pessoas querendo participar. Isso é muito importante, participem, né? Vocês não sabem a força que tem uma ligação para um deputado, uma encheção de saco no gabinete, né? Vocês mandarem mensagem para os senadores, né? Tem lá no site do Senado e da Câmara o telefone, o contato de todo mundo. Então, eu gosto muito de comentar um filósofo antigo que diz o seguinte, quem não gosta de política vai ser governado pelos que gostam. Então, não precisa gostar, mas precisa participar. Então, esse é um pouco o recado que eu queria dar. E estamos à disposição, quiserem conhecer a consultoria, participar, emprego, estou lá, podem bater na porta que a gente está recebendo currículo. Gustavo, muito obrigada. Muito obrigada por todo o esclarecimento, por topar estar conosco, por ser tão transparente, né, e trazer assim um pouquinho do seu dia a dia e mais que isso, né, trazer um pouco das informações que você tem aí por estar atuando nesse trabalho. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Aproveito para agradecer novamente o Gustavo, a Ana Paula que esteve aqui hoje conosco. Foi ótimo o nosso bate-papo. E se você ainda não viu esse programa na íntegra ou assim,
pegou um pedacinho e quer ver o outro pedaço, ele está lá disponível no YouTube, no canal da Rádio Agro Hoje. E também, quem quiser saber mais sobre a gente, quiser acompanhar um pouquinho sobre o nosso bastidor, o meu e da Ana Paula, a gente tem um Instagram que chama Implantar Agro. Lá você vai ver um pouquinho da gente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente vai se encontrar daqui 15 dias, né, Ana Paula? Exatamente, pessoal. No nosso próximo programa, a gente vai ter aí um debate com uma outra jovem que também foi parar na carreira política, sempre tentando trazer aqui para vocês como que essa transição de carreira traz aí amadurecimento para a nossa política agrícola, para as políticas públicas que fazem a diferença para você que está trabalhando para construir aí quase 30% do PIB brasileiro sem cessar, sem desanimar com chuva e todas as intempéries. Saiba que a gente que trabalha aqui no bastidor por você, por meio da representação das associações, direto com os parlamentares, também desanimamos, mas não desistimos, né? É isso daí, a gente se vê no próximo programa. E o que vocês quiserem saber, contactem a gente pelos canais da Rádio Agro Hoje ou pelo nosso canal no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Conectando você ao agronegócio. A rádio que ama o agro. Comunicando dentro e fora da porteira. Rádio Agro Hoje. Foi-se um abraço, ficou a saudade.